Análise Sense Versa versus Swift Enduravox GRX Adventure. É exatamente a mesma bike, só que com um valor mais alto? No vídeo de hoje a gente vai abordar um pouco sobre essas duas bicicletas e tirar todas as dúvidas sobre elas. Se você quer saber mais a respeito desses modelos, fica conosco até o final do vídeo e descubra. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Bom, no vídeo que a gente fez analisando a nossa Swift Enduravox GRX Adventure, surgiu a dúvida por parte de alguns inscritos, né, falando que aqui a gente tinha exatamente o mesmo quadro da Versa, porém, aí a gente resolveu fazer uma análise um pouco mais completa comparando as duas bicicletas para a gente entender se realmente essa informação procede ou não. E claro, né, a gente vai falar também da parte de componentes, olhando de ponta a ponta das duas bicicletas e entendendo o que realmente muda de um modelo para o outro. E antes de entrar no vídeo, né, vou fazer um convite para vocês. Se vocês ainda não são inscritos no nosso canal, a gente vem produzindo conteúdo com bastante frequência, né, trazendo tudo a respeito do mundo das bikes. Claro que já temos análise dessas duas bikes aqui individualmente e hoje a gente vai poder fazer essa comparação. Então, se inscreve aqui e ativa as notificações, que para nós é algo muito importante. Falando então um pouquinho rapidamente a respeito das duas bikes, nós temos duas linhas aqui, né, que vão ser distintas em alguns pontos, que é o caso da nossa Sense Versa Comp, né, que é o modelo de entrada da Sense em relação a bikes de gravel, e no caso da Swift, uma Enduravox GRX Adventure. O que acontece é que aqui a gente tem duas empresas, né, a Sense e a Swift, que pertencem ao mesmo grupo. Então elas têm comunicação interna, né, obviamente, e aí, claro, né, a parte de desenvolvimento de produtos também não vai concorrer diretamente uma contra a outra. Porém, algumas coisas vão mudar bastante em relação às duas bicicletas. Então, para a gente fazer essa análise bem completa, eu vou falar a respeito de cada componente para a gente poder entender. E primeiro de tudo, vamos falar a respeito dos quadros, né? No nosso caso da nossa Versa aqui, a gente vai ter um quadro em alumínio 60-61 com tripla espessura. Isso significa que ele tem pontos distintos de mais alumínio no quadro, tornando ela um pouco mais rígida, para poder aguentar um pouco mais a pancada e, claro, né, não quebrar num pedal um pouco mais forte. Já no caso da Swift, nós temos um alumínio 60-69, que é um alumínio também com tripla espessura, porém um pouco mais leve, alumínio um pouco mais premium, né? Para a parte de garfos, nós temos aqui na nossa Versa um garfo todo ele em alumínio, né? Um garfo completo de alumínio com o eixo de direção Tupper Hatch. E no caso da nossa Swift, nós vamos ter um garfo em carbono, full carbon, né? Também sendo Tupper Hatch. Então aqui a gente tem uma distinção em relação à parte de componentes que a gente pode notar claramente, né? 60-69, 60-61. Garfo de alumínio, garfo de carbono. E claro, hoje vocês podem ver as duas bikes de frente, né? Vocês conseguem entender que existe uma grande diferença em relação à geometria. O que acontece no caso da nossa Swift é que ela vai herdando a geometria de outras bikes, né? A plataforma das bikes Enduravox é exatamente a mesma, né? Então a gente tem o seat stay um pouco mais baixo em relação ao top tube. A gente tem flex stay na parte traseira da bicicleta, então fazendo com que ela tenha um pouco menos de torção e uma melhor distribuição de energia. Já no caso da nossa Versa, a gente teve a mesma geometria que vem sendo utilizada desde 2018, 2019 em diante, que é quando a bike foi realmente lançada, né? No caso da Sense, a gente tem uma geometria que te preserva um pouco mais o conforto, um pouco menos endurance, né? Claro que ela vai te entregar um pouco mais de conforto para longas distâncias, porém com algumas modificações em relação à Swift. Então a gente pode notar, principalmente na parte do seat tube, onde ela vai ter um pouco mais de altura, né? A junção dessas duas peças. E claro, a gente pode ver que o quadro tem um pouco de curvatura, o chamado quadro slope, né? Que ele é um quadro muito bom para fazer retomadas de velocidade. E aí a gente vai ter uma bike que também vai te entregar uma boa rolagem e, claro, né, um pouco mais de conforto para estradões e pedais um pouco mais longos, né? Você fica em uma posição um pouquinho mais confortável de pilotagem. No caso da nossa Swift, nós temos uma bike um pouco mais voltada para o endurance, porém com o design, né, com a geometria que também te entrega velocidade. Afinal de contas, ela tem uma melhor distribuição de energia pelo fato da traseira ser mais curta. Então ela acaba sendo uma bike que responde um pouco mais rápido. Esse assunto da geometria é um assunto longo, que se a gente for aprofundar bastante, o vídeo ia ficar de 20 minutos eu falando somente sobre isso. Se vocês querem que a gente aprofunde mais a respeito desse assunto, deixem aqui nos comentários que a gente pode entrar com mais peso em cima dessa parte de geometria. Seguindo então a nossa análise, né, a gente vai entrar no que realmente muda bastante de uma bicicleta para outra, a parte de transmissão. No caso da nossa Versa, nós vamos ter um grupo Shimano Sora de 9 velocidades na traseira por 2 velocidades na dianteira, totalizando 18 velocidades.
No caso do Sora, ele é um grupo que não é específico para o uso de gravel, ele pode também ser usado para bikes de estrada, para as road bikes. No caso aqui nós vamos ter um grupo que vem te oferecendo um cassete de 11,36 dentes, com 9 velocidades, e um pé de vela dianteiro com 50,34, que por padrão é o que mais se vê nas bikes de entrada, principalmente para as bikes de estrada, né? Já no caso da nossa Swift, nós vamos ter o primeiro grupo que a Shimano desenvolveu para o uso da gravel, que é o GRX, que é claro que batiza um pouco da bike, né? Aqui a gente vai ver então o mesmo cassete com 11,34, porém com 10 velocidades. Então a gente tem uma diferença no escalonamento, na distribuição dessas velocidades e, claro, duas coroas na dianteira, né? Então aqui a gente vai ter um pé de vela que é chamado de pé de vela reduzido. O que isso significa? Que aqui ele vem ter um número de dentes nas coroas um pouco menor. Afinal de contas, ela vai ser uma bike com mais versatilidade de uso. Então ele vem a ser um pé de vela com 46,30 dentes. Então a gente tem, comparando diretamente, né, onde a gente tem 34 na coroa dianteira da Versa, nós vamos ter uma coroa de 30 dentes, e a coroa maior, que são 50 na Versa, nós vamos ter uma 46. E o que isso interfere? O fato de a gente ter mais amplitude de marchas, principalmente para as subidas, pois afinal de contas, mesmo na marcha mais pesada, que seria a dianteira, você tem mais amplitude de subidas, então você tem uma marcha um pouco mais leve ao total, né? Então se você vai fazer aquela subida um pouco mais inclinada, vai fazer um bikepack, vai fazer um cicloturismo e, por exemplo, vai atravessar uma serra pedalando, você tem um pé de vela reduzido, significa que você tem mais alcance de marchas e, claro, né, você vai conseguir manter a mesma rotação por minuto fazendo menos força. Já no caso de uma bike com um pé de vela um pouco maior, você acaba tendo mais velocidade final, porém, claro, né, vai sofrer um pouquinho mais na hora de fazer uma subida com um pouco mais de inclinação. Eu não quero também aprofundar muito nesse assunto, porque também é um assunto bem complexo. A gente tem outras distribuições de pé de vela, a gente tem outras distribuições de cassete, e a gente sabe que pode ser alterado de acordo com o seu uso, né? Afinal de contas, a gente tem uma ampla gama de opções aí no mercado. Vamos dar continuidade na nossa análise aqui. Para a parte de freios, nós vamos ver na nossa Sense Versa um BR M317 a disco mecânico, tá? Então aqui a gente tem o STI do grupo Sura e, no caso aqui, a pinça de freio R317, que é mecânica. No caso da nossa Swift, nós temos o freio dedicado GRX BR400, que é um freio a disco hidráulico. Então aqui a gente tem uma clara vantagem em relação à Swift pelo fato de te oferecer um freio que, para uma descida um pouco mais longa, vai te oferecer mais segurança, mais conforto e mais leveza, né? Claro que também, para o uso, né, um pouco menos performático, vamos colocar assim, numa Sense, nesse caso com uma Versa, você vai ter uma resposta boa. Porém, não dá para deixar a bike embalar, né? Se você embalar, você com certeza não vai conseguir frear com tanta facilidade como um freio hidráulico que a gente vai ver aqui neste modelo. Ambas as duas bikes vão te oferecer rotores de 160 mm de tamanho, né? Então o diâmetro deles é exatamente o mesmo. E claro, para esse tipo de uso não tem necessidade de ser rotores maiores. Com a parte de cubos, nós vamos então analisar aqui na nossa Versa, que a gente vai ver o RM35, que vem com 32 furos ao total. Já no caso da nossa Swift, nós temos o BR RS470, que vem a ter 28 furos. Então já vemos uma diferença clara em relação às duas bicicletas. No caso da nossa Sense, né, a gente vai ter um aro, que é um aro de alumínio da própria Sense, né? E no caso da Swift, também um aro de alumínio, porém um aro específico da Swift de 23 mm de interno e 28 de altura, te proporcionando um pouquinho mais de facilidade para fazer o tubeless. Ambas as duas bikes estão montadas em pneus Schwalbe, modelo G1 Allround. No site da Swift, a gente vê lá a informação de que deveria ser o modelo de pneu deveria ser o Performance. Até fiz uma pesquisa para poder entender o porquê que muda realmente de um pneu para o outro. O pneu Performance vai te entregar um pouquinho mais de qualidade em comparação ao Allround, que é o mesmo pneu da Schwalbe, tá? Porém, na bike montada aqui, eu tenho ele com o pneu Allround. Então as duas bikes têm o mesmo pneu, com uma clara diferença de textura, que a gente pode ver aqui que uma tem a banda um pouco mais clara, né, a bege, e a outra um pouco mais marrom escuro. Porém, são o mesmo pneu 700 por 40C, tá? Então ele é um pneu largo, que pode ser usado com pouco PSI, né? Então você vai usar ele com 60, 55 daqui a um pouco, para poder ter mais controle da bicicleta, né? Quanto menos pressão, claro, mais arrasto ela vai ter, mas também mais conforto você vai ter, porque ele é um pneu um pouquinho mais largo.
Essa parte de pneus Schwalbe é um pouco difícil de encontrar informações em português, então a gente tem que aprofundar um pouquinho a busca, tá? Então se talvez eu estiver falando alguma bobagem, espero que vocês entendam, né? E se alguém tiver mais informação, pode somar aqui na escola, pode deixar nos comentários que a gente sempre gosta de ter a participação de você. Para a parte de componentes, nós temos uma diferença bem grande em relação ao que cada bike vai te oferecer. No caso da nossa Sense, nós vamos ver componentes da marca Sentec, que é uma empresa que a Sense desenvolve, né, a parte de componentes para suas próprias bicicletas, com uma mesa, o guidão e o canote da marca Sentec, tá? Lembrando que aqui nós vamos ter um guidão com 16 graus de abertura, então aquele abertura um pouquinho maior para ter um pouquinho mais de controle, principalmente no estradão, né? No momento que você vai fazer aquele pedal um pouco fora de estrada, mas vai te oferecer a posição de drop, né? Então vai oferecer aquela posição um pouco mais aerodinâmica. Ele é um guidão um pouco mais oval, tá? Ele é um pouquinho mais redondo na hora de ter a pegada. Então a fita de guidão, no caso aqui, é própria da Sense, né, que entrega esse ar um pouco mais retrô para essa bike. O selim também é das próprias Sense, tá? É um selim específico para gravel, um pouco mais plano, e ele vai te oferecer algo um pouco mais de conforto para pedais mais longos. Já no caso da Swift, nós temos um projeto que faz com que todo o cabeamento da bike fique interno, né? A gente acaba vendo aqui então muito pouco cabo exposto, apenas o cabo do freio dianteiro. Ele tem um roteamento interno então pelos cabos, porém o suporte que é desenvolvido pela Swift, ele cobre os cabos, ele não tem a perfuração interna como as mountain bikes da Sense, né, que a gente sabe que infelizmente tem alguns probleminhas aí nessa parte. Então aqui eles optaram por desenvolver um pouco melhor o projeto, te proporcionando uma facilidade um pouco maior para fazer o bike fit, por exemplo, tá? Então é mais fácil, então não precisa desmontar toda a bicicleta para poder fazer uma troca de suporte de guidão. Esse guidão que a gente vê na Swift é um guidão muito confortável, ele tem um formato um pouco mais aerodinâmico, te oferecendo os mesmos 16 graus de inclinação, 420 mm, assim como é o caso da Sense, tá? Porém, na posição superior dele ele é um pouco mais confortável, então para aquela hora de quer descansar no pedal e quer ficar um pouquinho mais inclinado, fica um pouco mais confortável. Outro grande detalhe é que essa bike vai te oferecer um canote com suspensão. No caso da Swift, nós temos então esse canote que ele tem 40 mm de trabalho, então ele acaba amortecendo um pouco dos buracos na traseira, o que é um ponto que pode sofrer um pouquinho mais pelo fato de ela ter o garfo rígido, né? Então te entrega mais conforto. Para a parte de design, né, nós vamos ter uma diferença em relação à Versa, que, ao meu ver, vai ser uma vantagem, que ela vai te oferecer a furação para o bagageiro. Claro que aqui a gente está falando de uma bike que é voltada para o uso de cicloturismo, então o bagageiro nela e alforjes é algo que faz muito sentido, que é algo que carece na Swift, né? Eu já falei isso em outros vídeos. A Swift nesse projeto, nessa plataforma, não tem a furação para os bagageiros. Então acaba te tornando um pouco mais complexo de montar mais equipamento na bike. Você pode usar o selim, tem bolsas que são específicas para isso, mas poderia estar contemplando esse projeto também. Um grande detalhe é que aqui na Versa nós vamos ter 2 caramanholas, e no caso da Swift nós temos 3. A plataforma da Enduravox te permite colocar uma caramanhola, um suporte de furação embaixo do quadro, que você pode botar uma bomba, você pode botar outras coisas e claro, né, acaba tendo mais espaço para transportar. Ambas as duas bikes estão vindo com essas bolsinhas da marca Draisiana, tá? Aqui a gente vê que são nas mesmas posições e com uma diferença de cor, né? Que claro, combina um pouco mais com a parte do projeto. E falando então do valor de venda de cada bicicleta, como vocês devem imaginar, a gente tem uma clara diferença de valores. Afinal de contas, a Swift está vindo com um grupo que é um pouco mais restrito, né? Afinal de contas, o RX não tem tantas variações quanto os grupos de estrada que é utilizado aqui no caso da Versa. Então a gente vai ter, além dessa parte de transmissão, as diferenças em componentes e a diferença em relação à parte de detalhes, né, como o canote e tudo mais. No caso da nossa Sense Versa, nós temos o preço de venda dela de R$ 6.990, segundo o próprio site da Sense. E no caso da Swift, nós temos um valor sugerido de R$ 13.990. A gente sabe que, claro, a gente tem uma diferença bem específica de um quadro para outro, né, de uma bike para outra, em relação a valores. Porém, muito vai se adequar àquilo que você precisa. E a minha defesa para a parte da Swift não é uma defesa particular, né? Mas é o fato de que a gente não vê bikes de gravel tão bem dedicadas como esse modelo nessa faixa de valor. A gente vai ver outras opções, mas com valor mais alto, né? Valores de 20, 25 mil reais. Aqui a gente tem uma opção para quem quer investir um pouquinho mais e pegar uma bike mais completa. E aqui para quem quer realmente conhecer a modalidade, ter a experiência do uso, fazer um segundo uso de uma bicicleta, por exemplo, o cara já tem a sua mountain bike e quer ir para uma bike diferente com uma outra proposta, então pode ser bem atendido aqui também.
Nós temos uma diferença em relação à parte de tamanhos. No caso da Versa, nós vamos ter ela em 49, 52, 55 e 58. E no caso da Swift, nós temos ela em 48, 51, 54 e 57. Então a gente tem uma diferencinha aí em relação aos tamanhos pelo fato das suas geometrias. E claro, né, a questão do peso. Nós temos hoje a Versa com 11,4 kg de peso total seco, né? E no caso da nossa Swift, nós temos 10,7. Então a gente tem uma diferencinha de peso pelo fato do alumínio, pelo fato do garfo em carbono, que acaba baixando um pouquinho o valor, o peso total da Swift neste caso aqui. Como eu citei, né, ambas as duas empresas são do mesmo grupo, né? Então a empresa que detém as ações das duas aqui são a mesma. Então a gente vai ver aqui uma clara comunicação em relação à parte de design, né? Inclusive as duas bikes são muito bonitas, até a gente estava discutindo aqui no estúdio qual das duas que leva aí o prêmio de bike mais bonita, né? E eu quero perguntar isso para vocês também, qual das duas bikes que é a mais bonita dessas aqui? Porque elas têm um tom muito semelhante, ambas são nesse tom de bege com os detalhezinhos no verde, né? Então, lembrando, claro, que você olha para uma Swift, você lembra um pouquinho da Versa e vice-versa. Ah, gostaram, né? Então, falando de produto, né, nós temos, claro, essa comunicação entre as duas empresas, que nos remete também a uma outra dúvida. Será que a linha da Versa vai continuar em produção ou será que a Swift vai substituir completamente e a Sense já não vai mais trabalhar? Porque a gente sabe, né, a Sense não está mais produzindo seus modelos de estrada, que passou a produzir a linha de alumínio no Brasil para baixar custos, né? Então, será que existe a possibilidade de a gente ver a Sense sumir completamente e ficar somente com as mountain bikes? Ou não? O que vocês acham? Também deixem aqui nos comentários, que é algo que a gente gostaria de entender para a partir de vocês. Bom, essas duas bikes aqui foram concedidas pelo nosso patrocinador, que detém, né, a revenda da marca Sense e da marca Swift. Então, se vocês quiserem fazer a aquisição desses modelos, estão procurando e não encontraram, no site da Benet Bike Shop vocês conseguem fazer a aquisição de acordo com a disponibilidade deles lá, né? Alguns modelos da Swift estão um pouquinho mais difíceis de ser encontrados atualmente. E uma vantagem para vocês, para quem já nos segue e já sabe, né, nós temos o nosso cupom, que é o Vim pela Escola 5, que te oferece 5% de desconto na hora de realizar a sua compra. Fechou, galera? O vídeo de hoje era isso. A gente agradece a audiência de todos vocês, esperamos que vocês tenham gostado. Valeu e até uma próxima!